Bom dia, é com muita alegria que nos encontramos nessa segunda-feira, dia 27 de julho, para escutarmos juntos a Palavra de Deus. É um momento bonito quando podemos, de forma muito simples e desarmada, nos colocarmos diante da presença do Senhor e escutar a Sua Palavra, deixar Ele falar ao profundo do nosso coração. E quero acolher para isso toda a nossa família espiritual, os novos companheiros da Escola do Ano Sabático que chegaram no Rio de Janeiro, mas de todas as casas também que me escutam, as casas de aliança, todos os amigos benfeitores, todos aqueles que estão nos hospitais, que estão em situações de dificuldade ou que estão sozinhos em casa, mas que por algum meio tiveram acesso a esse programa. Então, é com todo o carinho e com toda a alegria que queremos juntos nos colocar nessa escuta da Palavra de Deus. E hoje a palavra é forte, se prepare porque o Senhor hoje tem uma palavra forte para falar ao nosso coração. Primeira palavra, Jeremias 13, pode abrir a sua Bíblia, Jeremias 13, de 1 a 11. Assim me diz o Senhor, vai, compra um cinto de linho e coloca-o nos teus rins, mas não o molharás na água. Escute com atenção essa parábola do cinto que não serve para nada. Eu comprei o cinto conforme a ordem do Senhor e o coloquei nos meus rins. Então me foi dirigida a palavra do Senhor uma segunda vez. Toma o cinto que tu compraste e que está sobre os teus rins. Levanta-te, vai ao Eufrates, esconde-o lá na fenda de um rochedo. Eu fui e escondê-lo no Eufrates, como o Senhor me mandara. Depois de muitos dias, disse-me o Senhor, levanta-te e vai ao Eufrates, e retoma o cinto que eu te mandei esconder lá. Eu fui até o Eufrates, procurei e apanhei o cinto do lugar onde eu o escondera. Eis que o cinto estava estragado, não servindo para mais nada. Então a palavra do Senhor me foi dirigida. Assim disse o Senhor, dessa maneira destruirei o orgulho de Judá, o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau que se recusa a escutar minhas palavras e que segue a obstinação dos seus corações, que corre atrás dos deuses estrangeiros para servi-lo e para prostrar-se diante deles. Ele será como este cinto que não serve para nada. Porque do mesmo modo como o cinto adere aos rins de um homem, assim eu fiz aderir a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que fossem meu povo, meu renome, minha honra e meu esplendor, mas eles não escutaram. Hoje, com essa palavra do profeta Jeremias, nós escutamos o clamor do coração de Deus. O Senhor, com essa imagem do cinto, quer nos mostrar o quanto nós devemos aderir ao coração de Deus. Não é como um cinto que cinge os rins e que adere ao corpo da pessoa que o porta, assim também nós devemos aderir, nos ajustar, ficar apertados, unidos, intimamente unidos ao Senhor. Mas o que aconteceu com essa parábola? Pega o cinto, leva ao Eufrates, esconde no rochedo, levanta, molhe e que depois viu que o cinto estava estragado, quer dizer o quê? Não serve para mais nada, por quê? O profeta Jeremias vai nos dizer agora qual é essa doença do coração humano que estraga a nossa união a Deus. Primeira coisa, o orgulho. A grande doença é esse grande orgulho de Judá, de Jerusalém, esse grande orgulho de cada um de nós. O orgulho de achar que sabe, o orgulho que sabe pode se salvar sozinho, o grande orgulho de dizer, finalmente eu não preciso nada nem ninguém. O Senhor quer vir transpassar o nosso coração, Ele quer vir a quebrantar o nosso orgulho, porque Ele quer nos libertar dessa grande doença que é não servir para nada, porque queremos fazer tudo sozinhos. A segunda doença é que o coração desse povo é mau porque ele recusa de escutar as minhas palavras. Então não só ele é autossuficiente, não só ele é orgulhoso, obstinado, mas ele também ele é surdo, ele não quer escutar as palavras do Senhor. E por isso ele segue a obstinação do seu coração. E aqui eu quero alertar uma coisa muito grave. Orgulho, surdez, e podemos dizer que isso conduz também à cegueira espiritual, mas sobretudo à obstinação.
Quando uma pessoa está obstinada, é como se ela estivesse envenenada, obcecada, completamente programada para cair dentro do buraco. E por mais que a gente grite e diga, não é por aí, não é por aí, não é por aí, a pessoa que vai obstinada, ela cai direto no buraco. E hoje o Senhor quer nos libertar, porque olhem a eleição que Ele tinha para nós. Ele queria que nós fôssemos o seu povo, o seu renome, a sua honra, o seu esplendor. Mas nós, porque não escutamos, nos tornamos esse povo mau, obstinado, orgulhoso, surdo e cego face às maravilhas de Deus. Que esse grito hoje do coração de Deus venha nos libertar da nossa surdez, da nossa cegueira, que Ele venha verdadeiramente nos libertar de tudo que nos prejudica e nos impede de sermos seus filhos, simples em nos deixarmos formar. E o cântico hoje que nos é dado é do livro do Jeremias, do Deuteronômio. Você pode abrir Deuteronômio 32, é o cântico de Moisés. E a partir do versículo 18 ao 21 vai ser muito forte o que o Senhor vem nos dizer, na mesma linha. Os meus filhos não têm fidelidade. Como se hoje nós escutamos essa dor do coração de Deus. E ele começa assim, desprezas a rocha que te deu a luz, esqueces o Deus que te gerou. Sim, o Senhor viu e ficou enfurecido, rejeitando seus filhos e suas filhas, e disse, vou ocultar-lhes o meu rosto, para ver qual é o seu futuro. Pois são uma geração pervertida, são filhos que não têm fidelidade. Provocaram meu ciúme como um Deus falso e me irritaram como seus ídolos vazios. Pois vou provocar seu ciúme com um povo falso, vou irritá-los como uma nação idiota. Forte, desprezastes a rocha que te deu a luz, esqueces o Deus que te gerou. Como esquecer essa rocha que nos dá a luz? Como esquecer a estabilidade, a bondade, o amor, a eleição de Deus que nos gerou para uma vida completamente nova? E qual é o clamor de Deus? Esses filhos não têm fidelidade. Meu Deus, que dor escutando Deus Pai falar de cada um de nós e dizendo, estes meus filhos não têm fidelidade. O que é fidelidade? É um sim que perdura no tempo. Uma pessoa que hoje diz sim e amanhã diz não, ela não é fiel. Porque a fidelidade exige longanimidade, exige durabilidade, exige eternidade. E o Senhor hoje vem nos dar esse grito do seu coração. Os meus filhos não têm fidelidade. Os meus filhos não têm fidelidade. Os meus filhos me desprezam. Os meus filhos finalmente não contam comigo. Os meus filhos finalmente não estão nessa escuta profunda daquilo que eu quero lhes dizer. Os meus filhos se perdem. E eu creio que hoje é como o coração de Deus que se abre ao nosso coração, como um pai pode, às vezes, dizer toda a sua dor, toda a sua mágoa, porque tenta educar os seus filhos, tenta levá-los para o bom caminho, mas aqueles filhos estão como que obstinados. Então, vamos rezar e pedir hoje que o Senhor nos liberte de toda a surdez espiritual, de toda a cegueira espiritual, de todo o orgulho que nos cega, de toda a infidelidade, de todo o desprezo de Deus. Santo Agostinho, ele nos diz que nós construímos duas cidades. Ou a cidade de Deus, honrando a Deus e nos desprezando, ou nós construímos a nossa própria cidade, desprezando a Deus. Qual é a cidade que você quer construir? Qual é o reino que você quer construir? Qual é o reinado que você constrói? Será que nós queremos ser esses filhos fiéis àquele que nos gerou, ao projeto de Deus? E a parábola do grão de mostarda vai nos mostrar isso mesmo. Abre a sua Bíblia em Mateus 13, 31 a 35. Jesus que continua a nos falar do reino dos céus em parábolas.
E ele vai dizer, Jesus propôs-lhes ainda uma outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no campo. Embora seja o menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam em seus ramos. Contou-lhes essa outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher, que tomou e pôs 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Para que se cumprisse, Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. O Senhor nos dá essas 2 imagens. Um grão de mostarda, seria bom que você buscasse grão de mostarda, sementinha mínima, minúscula. É essa sementinha minúscula que você pode desprezar, que é a tua fé. E que você pode, se usar a tua fé, e o pai tinha uma frase muito forte, a Santa Catarina de Sena, ele dizia, filha, usa a tua fé. Porque nós podemos ter fé, mas finalmente não usá-la. E não fazer atos de fé, e não fazer crescer essa pequena semente. O reino dos céus é comparado a uma pequena semente de mostarda. Mas que se eu a tomar e a semear no campo, isto é, se eu trabalhar, porque quando semeamos, temos que trabalhar a terra, temos que adubar, temos que regar, temos que cuidar. A fé não é estática, ela evolui, ela cresce, ela amadurece. Se eu cuidar dessa sementinha do grão de mostarda, da minha fé, ela vai se tornar uma grande árvore, capaz de acolher as aves dos céus. Também essa medida de fermento é outra imagem. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pôs em 3 medidas. Pai, Filho e Espírito Santo, fé, esperança e caridade. O número 3 é muito simbólico na palavra de Deus. Os 3 dias da morte à ressurreição. O fermento que parece pouca coisa, mas vai fazer levedar toda a massa. Então o que é que o Senhor hoje quer nos dizer? Olha, só temos 2 caminhos. Ou o caminho da infidelidade, ou o caminho de não servir para nada, de ser como que um cinto que foi feito para estar bem aderido a Deus, mas que finalmente não presta para nada porque apodrece. Porque não adere a Deus, porque se estraga. Por causa do quê? Por causa do grande orgulho, por causa de recusar escutar as palavras do Senhor. E no cântico do Deuteronômio 32, esse grande grito, são filhos que não têm fidelidade. Então, temos nessas 2 primeiras leituras esse caminho da obstinação, esse caminho da infidelidade, esse caminho do orgulho que não conduz a nada, a não ser a destruição da beleza da vocação que Deus tinha para nós. Mas se por outro lado nós escolhermos o caminho da fé, mesmo que nos sintamos muito vulneráveis, mesmo que nos sintamos extremamente pequenos, mesmo que nos sintamos insignificantes, o Senhor nos fará crescer como uma árvore enorme. Ele nos fará crescer. Então, hoje, eu guardo esse grito de Deus, Deuteronômio 32, versículo 20. Os meus filhos não têm fidelidade. Meu Deus, como é duro sofrer essas dores com Jesus, né? Quando vemos alguém que aborta a sua vocação, quando vemos alguém que foge do seu chamado, quando vemos alguém que divorcia, abandona o lar, como é duro isso para o coração de Deus. Já é duro para nós, imaginem para o coração de Deus. Os meus filhos não têm fidelidade. Mas esse bisturi hoje que o Senhor nos dá através dessa palavra forte, é como que para nos provocar a uma maior fidelidade para consolar o coração de Deus. Você e eu devemos ser fiéis por todos aqueles que não são fiéis e devemos pedir a graça dessa fidelidade ao Senhor e ao mesmo tempo rezarmos para que todos escolham o caminho da fé, todos voltem ao caminho da fidelidade. E às vezes
pessoas que caíram, pessoas que se desviaram, pessoas que abandonaram a rota da sua vocação. Peçamos a Deus, porque por vezes é um pequeno clique que vai fazer voltar a pessoa. Às vezes é uma léxio, às vezes é uma palavra inspirada, às vezes é um retiro, é um livro, é um encontro providencial, é um momento de oração, é um acontecimento às vezes até trágico que vai sacudir aquela pessoa e que vai trazê-la de volta. Rezemos, rezemos, rezemos. Hoje eu creio que a resolução que o Senhor pode nos dar a partir desta léxio é dizer: Senhor, eu vou interceder. Porque estão diante de mim dois caminhos. O caminho da obstinação, do orgulho, da autossuficiência, o caminho que eu faço o que eu quero, achando que faço grande coisa e finalmente me perco, não sirvo para nada. Ou o caminho da adesão a Deus, com essa bela imagem de um cinto apertado. E é verdade que no hábito dos consagrados, o cinto significa isso mesmo. Esse freio das paixões desenfreadas, esse freio das minhas vontades obstinadas para seguir o Senhor. E é bonito porque no hábito das consagradas, no cinto nós pomos o que? O rosário. E o rosário é o que? É a meditação da palavra de Deus com aquela que só disse sim, faça-se. Então colocar o rosário no cinto é muito significativo. É dizer: eu quero frear as minhas paixões, a minha obstinação, o meu orgulho, colocando nesse lugar uma sentinela que é o coração da Virgem Maria. Ela que só soube dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Sim, eu te servirei. Então, hoje façamos um tempo de oração, de intercessão por esses filhos que não são fiéis. E muitas vezes sou eu e você. Então, peçamos perdão ao Senhor, voltemos de todo o coração para o seu coração, que Ele é fiel e Ele não vai se renegar a si mesmo na sua fidelidade, mas ao contrário, Ele espera que nós voltemos para o seu coração. Então, façamos essa experiência bonita de voltar para o seu coração. Hoje, como leitura patrística, temos um sermão de São Cesário de Arles, bispo, e ele vai falar da misericórdia divina e humana. Ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. É suave a palavra misericórdia, meus irmãos. E se a palavra assim é, o que não será a realidade? Apesar de todos a desejarem, não agem de modo de merecer recebê-la, o que é mal. De fato, todos querem receber a misericórdia, mas poucos querem dá-la. Anota bem isso. Todos querem receber a misericórdia, mas poucos querem dá-la. Ó homem, com que coragem queres pedir aquilo que finges dar? Deve, portanto, conceder misericórdia aqui na terra quem espera recebê-la no céu. Deve conceder misericórdia aqui na terra quem espera recebê-la no céu. Por isso, caríssimos, já que todos queremos misericórdia, e você que me escuta, quem é que não quer misericórdia? Quem é que pode sobreviver sem a misericórdia? De Deus e dos irmãos. Já que todos queremos misericórdia, tenhamo-la por padroeira nesse mundo. Esse santo bispo nos pede de adotarmos uma padroeira nesse mundo. Santa Misericórdia. Para que nos liberte no futuro. Há no céu uma misericórdia a que se chega pelas misericórdias terrenas. Meu Deus, que profunda essa palavra. Há no céu uma misericórdia que se chega, que se alcança pelas misericórdias terrenas. A Escritura diz assim: Senhor, no céu, tua misericórdia. Há então uma misericórdia terrena e uma celeste, a humana e a divina. Qual é a misericórdia humana? Aquela, é claro, que te faz olhar para as misérias dos pobres. E a misericórdia celeste? Certamente a que concede o perdão dos pecados. Tudo quanto a misericórdia humana distribui pelo caminho, olha que frase bonita, pagam na pátria a misericórdia divina. Tudo quanto a misericórdia humana distribui no caminho, quem é que paga isso? Na pátria é a misericórdia divina que a paga. Neste mundo, Deus, em todos os pobres, sofre frio e fome. Como Ele mesmo disse, sempre que o fizestes a um desses pequeninos, é a mim que o fizestes. Deus, pois, que no céu se digna dar, quer na terra receber.
Que espécie de gente somos nós para que, quando Deus dá, queremos receber? Quando Ele pede, nós nos recusamos a dar. Se um pobre tem fome, Cristo sofre necessidade. Se um pobre tem fome, Cristo sofre necessidade. Tive fome e não me deste de comer. Por conseguinte, não desprezes a miséria dos pobres, se queres esperar, confiante, o perdão dos pecados. Não desprezes a miséria dos pobres, se queres esperar, confiante, o perdão de teus pecados. E certamente que nesse tempo de pandemia, temos muitas pessoas à nossa volta que pedem socorro, que precisam dessa nossa atenção, desse nosso cuidado, desse nosso olhar e ouvido atento na intercessão. Porque às vezes o pobre nem tem coragem de pedir ajuda. E é o Senhor que na tua oração vai te lembrar, leva isso para aquela pessoa, ajuda aquela outra, partilha com o que você tem. Multiplica como essa farinha que vai multiplicar a tua comida, vai multiplicar aquilo que você tem. Multiplica para poder partilhar aquilo que você tem. Agora, Cristo passa fome, irmãos. Em todos os pobres, Ele se digna ter fome e sede. Mas aquilo que recebe na terra, paga-o no céu. Meu Deus, que forte. Aquilo que Jesus recebe na terra, através da caridade que você faz a um pobre, e o pobre pode ser o teu irmão de comunidade, o pobre pode ser o teu marido, o teu filho, a tua mãe, a tua sogra, a tua avó, o teu tio. Aquilo que você fizer a Jesus nessa terra, é Jesus que te paga no céu. Pergunto-vos, irmãos, que quereis ou que buscais quando vindes à igreja? Não é a misericórdia? Dai então a misericórdia terrena e recebereis a celeste. O pobre pede a ti e tu pedes a Deus. O pobre pede um pedaço de pão, tu a vida eterna. Dá ao mendigo o que merecerás receber de Cristo. Escuta o que ele diz. Dai e dar-se-vos-á. Não sei com que coragem queres receber aquilo que não queres dar. Não sei com que coragem queres receber aquilo que tu não queres dar. Por isso, vindo à igreja, dai. Dai segundo vossas posses, dai esmolas aos pobres. Forte, não é? Esse texto desse bispo que vai nos dizer que há uma misericórdia na terra, mas há também uma misericórdia divina. E na medida em que eu fizer misericórdia aos meus irmãos na terra, é o próprio Cristo que vai me pagar com a sua misericórdia divina, que é o perdão de todos os meus pecados. Então, quero desejar a cada um de nós um dia muito santo e refletamos bem a quem espera a minha misericórdia, quem é que eu devo ser canal da misericórdia de Deus. E vivamos dessa escuta da intercessão missionária. Deus quer se servir de nós, Deus quer nos confiar os seus filhos, os seus amigos, os seus íntimos. E se nós escutarmos, podemos certamente estar atentos ao clamor da sua vida. Depois desse tempo de Lexio Divina, na nossa Web TV, vamos estar com você através do Santo Rosário, do Percurso da Misericórdia, da adoração eucarística, da Santa Missa e também desse momento bonito da Aliança Jovem com o irmão João Paulo, até aos confins da terra. Esse programa belo que vamos ter cada segunda-feira e mais hoje, mais um dia, temos esse momento bonito. Então, quero desejar-lhe um dia muito feliz na companhia da Palavra de Deus e escutemos bem esse clamor de Deus. Os meus filhos não têm fidelidade, que nós possamos consolar o coração de Deus, porque nós queremos ser fiéis. Nós queremos aprender a ser fiéis nas pequenas coisas, no dia a dia, nessa escuta de todos os atos de misericórdia que Deus espera de cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe a todos e que Deus nos alegre com a sua presença. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.